Ok. Pronto. Então, a sessão de hoje, tal como foi mencionado primeiramente, é para assinalar os 7 anos de atividade da RACS e também para apresentar os projetos que foram desenvolvidos neste tempo de atividade da rede, ao mesmo tempo que pretendemos não só dar a conhecer melhor a RACS a todos os membros das comunidades académicas, dos membros associados e entidades parceiras, como também, e muito importante para o funcionamento desta rede, dar a conhecer a RACS a entidades externas que possam vir a ter um interesse a juntar-se a nós e a comungar dos objetivos desta rede internacional. Ok. Consegui. Então, o programa desta sessão está aqui então apresentado. Vamos ter uma mensagem do presidente da direção da RACS, o professor Jorge Conde, que por motivos de agenda não pôde estar presente na sessão, e depois segue-se então o alinhamento com uma apresentação geral da RACS, uma contextualização da sua criação, do seu percurso de vida, e depois vamos entrar em pormenor em cada um dos projetos que foram desenvolvidos ao longo destes anos. E depois terminamos com um momento de esclarecimento de dúvidas e de questões. Vamos então aqui fazer a ligação para ver o vídeo. Quero começar por cumprimentar todos os associados da RACS. A RACS é hoje a maior rede nos países de língua portuguesa de instituições de ensino superior ligadas à área da saúde, contando ainda com a vantagem de ter outros associados na área dos cuidados ou da comercialização de produtos. Ao longo destes anos de atividade, temos procurado diversificar as linhas de atuação da rede, assim como procurar chegar a novos associados. Hoje, somos mais de meia centena de instituições e estamos em todos os países do universo lusófono. Acreditamos que este crescimento é fruto dos interesses que geramos nas instituições com os caminhos que traçamos, nomeadamente a RevSalos, a nossa revista científica, que continua a fazer o caminho de ser uma referência nas ciências da saúde e de chegar às maiores plataformas de indexação, aumentando a sua visibilidade. Os núcleos académicos, que são pilares da discussão e aprendizagem científica, através da troca de experiências e do desenvolvimento de pesquisas conjuntas em determinadas áreas de saber, juntando atores dos diversos países que assim contribuem para a inovação e desenvolvimento das metodologias de ensino e de trabalho. No âmbito da mobilidade de professores e estudantes, o programa MOTOS continua a reunir condições para ser uma solução interessante que permitirá experiências reais de trabalho. Acreditamos que no curto prazo alcançaremos os financiamentos que nos ajudarão a termos maior mobilidade e proximidade entre as instituições associadas. A vastidão do território que representamos, a diversidade de ensino e os modos de atuação perante o doente e as situações que se deparam aos profissionais são tão grandes que entendemos criar um observatório para melhor documentarmos as percepções que todos têm, mas cuja dimensão desconhecemos ao certo. O nosso mais recente projeto é a Index RACS, uma rede de bibliotecas que pretende tornar-se numa grande biblioteca que juntará todas as dos nossos associados e parceiros, disponibilizando assim um número extraordinário de recursos que, por certo, aumentará a facilidade de pesquisa e de estudo, mas que também ajudará a divulgar obras criadas no seio das nossas instituições e que, por vezes, têm uma visibilidade mais limitada. Estes são alguns dos projetos mais relevantes que a RACS já lançou nesta curta vida e que justificam a sua existência e o seu crescimento. Estamos a fazer o caminho para sermos uma rede de grande amplitude e ação nos países com que todos possam contar, quando procuram novos horizontes fora da instituição do seu país, sem a barreira da língua. É a RACS que nos pode dar a conhecer mais facilmente a forma como se desenvolve o ensino e a prática das profissões de saúde, dando a perceber as diferenças e ajudando-nos a criar transversalidade e parceria entre nós. A terminar, gostaria de deixar um desafio aos membros das instituições nossas associadas, que é o de trazerem um amigo. A melhor forma de publicidade é a que fazemos nas conversas com os amigos. Divulguem a RACS aos vossos amigos, desafios que trabalhem noutras instituições
a trazerem a sua universidade, o seu instituto ou a sua escola para o seio da RACS, para podermos ser cada vez mais, de termos cada vez mais conhecimento, mais oportunidades e maior dimensão em cada uma das linhas de atuação. Quanto mais formos, maior será o universo da revista, da mobilidade, da rede de bibliotecas e, claro, dos núcleos académicos. O crescimento e a renovação são fundamentais para a vida das instituições. Façamos a RACS caminhar nesse sentido e todos nós beneficiaremos com isso. Desejo a todos um excelente dia e um bom ano de trabalho. Voltaremos a ver-nos em breve noutro evento da RACS. Obrigado. Nada, foi um gosto. Obrigada. Pedindo também desculpa por este bocadinho que foi um contratempo aqui na apresentação. Agradeço pela vossa atenção. Vamos então retornar à apresentação do PowerPoint. Passando então a palavra ao professor João Lobato, membro da direção da RACS. Convido então para dar o início à apresentação geral da RACS. Professor. Muito obrigado. Então, uma saudação académica a todos e a todas os presentes. E com muito agrado que estamos aqui hoje a comemorar não só os 7 anos da RACS, mas sobretudo também a refletir sobre a sua atividade. Como sabemos, a saúde é um bem essencial e de importância universal. E partindo do pressuposto que a partilha do conhecimento científico em saúde é um contributo à melhoria da qualidade dos povos, e tendo também em conta que no final da década de 90, princípio deste século, assistimos de facto a um aumento grande de estabelecimento de relações bilaterais entre instituições de ensino superior de língua portuguesa no setor da saúde, entendemos que seria um grupo de dirigentes de algumas instituições de vários países lusófonos entenderam então criar uma plataforma que permitisse conhecer e reconhecer as valências instaladas e a oferta na área da saúde no espaço lusófono e assim aumentar de facto a nossa capacidade relacional do ponto de vista académico. E assim surge a RACS em 2016 e tem como missão principal promover a formação, mas também e sobretudo a cooperação científica na área da saúde, das ciências da saúde, entre instituições de ensino superior e centros de investigação de países e comunidades de língua portuguesa. Esta rede assenta em 5 pilares, as suas 5 finalidades estatutárias, que no fundo nos dão a perceber melhor qual é o âmbito da ação desta rede ou quais são as áreas que pretendemos de facto desenvolver. Primeiro é, de facto, contribuir para o intercâmbio e o desenvolvimento da cooperação internacional lusófona na área do ensino, da investigação, do desenvolvimento e da inovação no âmbito das ciências da saúde. Portanto, aumentar, de facto, a cooperação internacional. O outro grande pilar é a mobilidade académica. Incrementar e contribuir para esta mobilidade no âmbito das ciências da saúde no mundo lusófono. O terceiro fim é promover e facilitar as relações bilaterais e, sobretudo, multilaterais entre instituições de ensino superior e de investigação no âmbito das ciências da saúde. Como quarto pilar, também apostamos e estamos a apostar na difusão internacional da produção científica em ciências da saúde, isto é, na partilha do conhecimento científico na academia da saúde, no mundo lusófono. E, por fim, de alguma forma, com todos estes contributos, contribuir para a formação ao longo da vida no âmbito das ciências da saúde. Estes são, de facto, os 5 pilares e as 5 grandes finalidades desta rede. Esta rede foi criada a 1 de setembro de 2016. Hoje, 1 de setembro, comemora-se a sua criação e instituiu-se também o Dia da RACS. Começou por uma Assembleia Constituinte de 9 membros que já se conheciam de longa data, de vários países, e que acharam por bem avançar com esta plataforma. Depois assistimos a um período de instalação da rede, entre setembro de 2016 e outubro de 2018, 2 anos, em que a sede inicialmente começou por ser em Lisboa e hoje está em Coimbra, após o regime de instalação, estando hoje a funcionar em regime efetivo constitucional de acordo com os seus estatutos consagrados na lei. Como disse, o dia 1 de setembro foi consagrado e por isso hoje convidamos a comunidade a refletir um pouco esta nossa iniciativa.
Já agora só apresentar também o logotipo, a nossa identidade, o que é que representa esta identidade. Essencialmente encerra em si as cores dominantes das bandeiras dos países lusófonos, que é um interesse peculiar. No fundo são 9 faixas, representam os 9 países lusófonos. A forma em S e do C sobressai aí a palavra saúde e ciências, portanto, que é o nosso foco e o nosso setor de interesse científico. No fundo, também aqui representa os dois hemisférios cerebrais, no fundo, aludindo ao conhecimento e à ciência e à inteligência, e, sobretudo, também dando uma perspectiva de movimento, como queremos, de facto, ser uma rede dinâmica. Portanto, isto são os pressupostos descritores que estão na base do logotipo. Como disse, começou nesta Assembleia de 9 membros, no dia 1 de setembro, que firmaram os seus estatutos. São aqui algumas fotografias. Passa em seguida também a outras fotografias de outras Assembleias, em Lisboa e também em Coimbra. Aqui já um grupo muito mais alargado de instituições e de países. Em 2018 é a primeira vez que se dá eleições internas. Portanto, saímos do regime de instalação e iniciamos o regime efetivo de funcionamento com as primeiras eleições e vamos já, neste momento, no segundo mandato estatutário da RACS. Pode passar o slide. Pronto, atualmente, a nossa base social resume-se a 50 membros associados, instituições de ensino superior, de 8 países lusófonos, que representam mais de 100 mil estudantes e mais de 5 mil docentes e investigadores. Isto de acordo com os últimos censos que nós temos na rede. Do ponto de vista orgânico, a rede sustenta-se numa associação de direito privado, a religiosa e a política, consagrada na lei portuguesa, por estar registada de facto em Portugal, apesar de facto ser internacional e lusófono, e de acordo com a orientação das constituições associativas, ela, portanto, encerra uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo deliberativo, onde estão representados todos os membros efetivos, neste caso são 52 membros efetivos, dirigido por uma mesa de 3 membros. Depois temos que elege uma direção, composta por 7 membros, também de instituições diferentes e de países diferentes. Tem ainda um Conselho Fiscal, que de alguma forma todos os anos produz um relatório sobre a fiscalidade das contas e da atividade da RACS. E temos ainda um Conselho Estratégico que nos ajuda a ter um olhar externo sobre esta rede. A nível interno, contamos com o secretariado e com embaixadores e correspondentes em vários países. Neste momento, temos uma estrutura centrada nos 5 grandes projetos que neste momento dinamizam a rede, que são os núcleos académicos aqui já referidos e que vamos ver melhor mais para a frente. O MOT, o Programa de Mobilidade, a Revista Científica Internacional, a RevSaus, o Observatório, que já foi aqui também referido, assim como também a IndexRac, a rede de bibliotecas. São estes os 5 grandes pilares que estão neste momento em desenvolvimento. Deste organograma podemos dizer que estão representados 8 países lusófonos, temos mais de 20 membros associados ou que estão a trabalhar nestes órgãos estatutários, temos mais de meia centena de docentes e não docentes nas várias estruturas destes projetos e temos 2 colaboradores a tempo integral no secretariado que aqui nos acompanham, que é a doutora Márcia e a doutora Marta. A seguir, continuando aqui a apresentação geral da RACS, essencialmente temos 2 tipologias de associados efetivos, com direito de voto. Os efetivos, que são então as instituições públicas ou privadas de ensino superior ou de investigação, centros de investigação de língua portuguesa no âmbito das ciências da saúde. Estas são, de facto, as características daquilo que são os sócios efetivos. E temos ainda também a rede aberta a membros afiliados, que são também instituições superiores da área do ensino superior da saúde e que, no fundo, representam instituições privadas ou públicas do mundo ibero-americano ou de outros espaços geográficos internacionais para além da língua portuguesa no âmbito das ciências da saúde, que permite estabelecer pontes entre o mundo da lusofonia e todos os outros parceiros do mesmo setor, de outras línguas e de outras paragens internacionais. Temos aqui, no fundo, os vários logotipos dos 52 membros que hoje constituem a rede dos 8 países. Temos estes 8 países aqui representados e, de facto, constituem o corpo dinâmico desta rede. Também para dar aqui a entender que nós temos outros tipos de parceiros, além dos associados efetivos e afiliados,
e afiliados. Também temos nos estatutos previsto a constituição de entidades parceiras da RACS. E o que é que são entidades parceiras? São entidades hospitalares ou clínicas que prestam serviços de saúde, sejam elas públicas ou privadas. São associações profissionais, das várias profissões que a saúde encerra, que são múltiplas e muitas, como vocês sabem. Também aqui temos comunidades parceiras, todas as associações de doentes e utentes que queiram se associar ao nosso projeto. Instituições de ensino superior fora do âmbito da saúde também são bem-vindas como entidades parceiras, e também ainda pessoas a título individual, cujas instituições não são membros, mas que fazem questão de acompanhar e integrar a RACS. Estas entidades parceiras estão associadas à RACS ou podem se associar a título gratuito, portanto não pagam nenhum tipo de cotas, e neste momento temos 38 instituições de várias naturezas, corporativas, profissionais, hospitalares, centros de saúde, associados a nós. Estamos ainda no início, como vemos, é uma jovem rede de 7 anos, portanto tudo isto está ainda numa fase de expansão inicial. Antes de passar à frente, queria aqui dizer que a cotização para os associados efetivos, e foi um princípio basilar logo à nascença desta rede, está consubstanciada no princípio da correspondência ao PIB de cada país. Portanto, não há uma cota única de valor igual para todas as instituições de todos os países, ela está indexada ao PIB de cada país. Acreditamos assim em alguma justiça e paridade a outros níveis socioeconómicos entre países, à semelhança de outros projetos internacionais. Enquanto as entidades associadas filiadas, aí sim, estão assentes numa cota de valor único, depois mais tarde será aqui abordado também e apresentado pelo secretariado. Em 7 anos, portanto, já vamos em 8 projetos internacionais. E, como disse, é uma rede muito jovem, mas, de facto, com uma grande ambição em termos da sua capacidade de mobilizar intenções e projetos. Destes 8 projetos principais, só que refletir aquilo que vamos hoje aqui aprofundar com os colegas da direção, já aqui referimos o MOTS, o Programa de Mobilidade, a Revista Científica, os números académicos, a Index RAC, que é a Rede de Bibliotecas da RACS, que é o mais recente, o Observatório e a constituição de observadores, aliás, de correspondentes da RACS, que são entidades de cada uma das instituições de ensino superior associadas, que têm como missão divulgar a rede entre os seus pares, dentro das suas instituições, e os embaixadores da RACS, que são colegas dos vários países, que de alguma forma também ajudam a projetar a RACS no seu respectivo país e fazer a ligação com a direção e com o nosso secretariado, em termos de promoção desta rede internacional. Daquilo que também quero aqui destacar destes projetos, nestes 7 anos já realizámos 5 reuniões internacionais, 3 em Portugal, uma em Angola, uma em Cabo Verde, e a perspectiva já a do Brasil 2024. Estas reuniões normalmente são reuniões de 3 dias, com um programa multidimensional, centrado num programa político académico e da área da saúde, num programa científico rico e muito consubstanciado, também em dinâmicas pedagógicas, um programa também de caráter comercial e sociocultural. Mais à frente também iremos ver cada um mais em concreto. Também destes projetos sobressai o Boletim da RACS, que é uma publicação digital quinzenal, muito breve, muito curta, no fundo só para ir divulgando aquilo que mais se destaca da nossa atividade, não só para os nossos associados, mas a rede é divulgada de 15 em 15 dias para todas as embaixadas de todos os países no mundo lusófono, para todas as instituições de natureza governamental de todos os países na área da saúde, da investigação e do ensino superior, assim como também para instituições que, não sendo sócios da RACS, também recebem quinzenalmente o nosso boletim para nos ajudar a conhecer e a expandir a nossa realidade por este mundo fora da lusofonia. E penso que, sobretudo, era esta a apresentação geral que eu tinha para vocês, e passo então à colega seguinte. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, professor João. Convido então a professora Manuela Silva para fazer a apresentação do Programa Mobilidade do MOTOS. Professora Manuela, se faz favor. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Comemorando este dia, como já foi dito, e estando eu
a acompanhar o projeto de mobilidade académica no âmbito da RACS, e fazendo referência novamente a esta missão, à missão da RACS, tendo o foco na formação e cooperação científica na área da saúde, e no espaço lusófono a mobilidade é sem dúvida uma das vertentes também muito interessantes que vai suportar este intercâmbio e esta cooperação científica e formação. O seguinte, por favor. Então, fazendo referência então ao programa MOTOS, tem como grande objetivo a capacitação de recursos humanos na área da saúde, pela via, como disse há bocadinho, da cooperação internacional, e por isso dando oportunidade e possibilidade de troca de docentes, não é? Mobilidade de docentes, não docentes e estudantes neste espaço lusófono, assim como também ajudar numa outra situação que tem a ver com o reconhecimento internacional das qualificações e competências dos recursos humanos na área da saúde. O seguinte, por favor. Assim surgiu o MOTOS, na criação da RACS. Houve um trabalho prévio desencadeado por um primeiro grupo de trabalho em 2016. Pedia para fecharem o microfone, por favor. Então o MOTOS surge aqui como um dos trabalhos pioneiros em 2016, suportando a RACS também. Passa atrás, por favor, doutora Márcia. Atrás, não à frente, atrás. E então, como estava a dizer, surge então este primeiro trabalho desencadeado em 2006 pelo primeiro grupo, onde trabalharam não só o logótipo, mas toda uma primeira estrutura de suporte a este grande projeto que deram o nome de MOTOS. MOTOS sustentado na mobilidade, oportunidade, ser transnacional, universal e, obviamente, tendo a área da saúde como a base do conhecimento. A seguinte, por favor. Neste momento, estamos com um grupo de trabalho ligeiramente diferente. Esta ativação da Agência de Mobilidade MOTOS tem este grupo de trabalho que é composto pela doutora Sara Gama da CESPO, a doutora Telma Pereira do IPS em Lisboa, Xangai e Érica Noelmo do IXCISA de Moçambique, tendo como elemento de acompanhamento a direção da RACS eu própria. Seguinte. Então, pegando neste segundo, digamos assim, bloco de trabalho e dando seguimento ao primeiro trabalho que foi desencadeado, tínhamos e temos como estratégia para este período de 22 a 26 reconstituir este modelo de gestão. No fundo, como sabem, tratando-se da mobilidade, é importante a questão do financiamento e de uma estrutura de suporte que consiga, no fundo, fazer todo o balanço e todo o suporte necessário a esta mobilidade e ter adicionalmente, então, uma forma de sustentação financeira para este programa. Por isso, no que diz respeito à RACS e à estratégia que estamos a levar para a área da mobilidade, seria neste período tentarmos pelo menos consolidar e pôr em prática um primeiro programa de mobilidade. Seguinte, por favor. E então, os primeiros resultados do trabalho desenvolvido no ano de 22 e já de 23, com este grupo de trabalho, o que tentamos fazer, obviamente, foi fazer, digamos, uma abordagem à agência Erasmus e tentar constituir a RACS como elegível, como entidade elegível para financiamento e candidaturas ao programa Erasmus. Conseguimos fazê-lo e por isso foi constituída esta primeira parte do trabalho. Numa segunda fase foi constituir um consórcio, isto é, não sendo a RACS uma instituição de ensino superior, seria necessário associar a RACS a instituições de ensino superior que obviamente estão no espaço RACS e
e constituir este consórcio. Por isso o grupo trabalhou arduamente na constituição do que nós chamamos RACS+. O RACS+, é a RACS em consórcio com 5 instituições de ensino superior, já membros, como disse há bocadinho, da RACS, e fazer a candidatura ao programa em termos de reconhecimento relativamente a esta RACS+, como entidade que possa depois concorrer a programas para financiamento. E, felizmente, conseguimos esta aprovação, por isso o passo seguinte, como tenho aqui, é efetuar no próximo momento o período de candidaturas e ao abrigo do programa ICM ou KA 171, em princípio não sei se serão estes ou se entretanto forem ajustados, iremos fazer a candidatura para financiamento ao abrigo da agência Erasmus+. Seguinte, por favor. Então, como disse há bocadinho, esta acreditação foi conseguida, por isso neste momento temos, como podem ver, também é muito recente, temos aqui o reconhecimento da agência Erasmus+, que reconhece então a rede académica, a RACS+, o consórcio efetuado, e neste momento temos condições então para avançar com candidaturas a programas concisos para financiamento. Este financiamento vai permitir, obviamente, constituir o primeiro, digamos, grupo de pessoas que poderão fazer esta mobilidade e, ao mesmo tempo, também fazer crescer a RACS no sentido, no sentido da mobilidade. Adicionalmente, e de uma forma também mais, digamos, atual no que diz respeito à sustentabilidade, este próprio projeto é um projeto, ou será um projeto bastante sustentável. Sustentável referindo e tendo em conta a questão da equidade, da igualdade, da inclusão, por isso, e ser também um facilitador de acesso, ao mesmo tempo ser suportado numa transparência e produção e disseminação de conhecimento. Nada mais como agora todas as organizações têm como, digamos, um grande eixo de trabalho a questão da sustentabilidade, o programa Motos vai também a esta questão de sustentabilidade e constituir também um pequeno arranque, digamos, da organização para a conclusão dos contributos, desculpem, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Seguinte. E assim conseguimos, com este pequeno projeto, se calhar daqui por um ano já teremos mais resultados associados ao número de mobilidades que terão a possibilidade e medir, digamos, o contributo desta mobilidade para os ODS. Muito obrigada e termino aqui a minha intervenção. Obrigada. Obrigada, professora Manuela. Vamos então agora apresentar a RevSalos com o professor Ricardo Diniz Oliveira, que não conseguiu estar na sessão, mas deixou-nos uma mensagem para nos falar sobre a revista. Peço-vos só então um instante para conseguir partilhar. De acordo. Olá, sejam bem-vindos a este evento comemorativo de aniversário da RACS. É para mim uma enorme honra poder fazer parte deste webinar. A mim compete-me falar um pouco de um dos grandes projetos, um dos projetos ganhadores, já com alguma maturidade e robustez, que é a Revista Científica Internacional da RACS, da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, e o projeto chama-se, como todos sabem, e que já tivemos a oportunidade de o apresentar em outros fóruns, RevSalos. Bem, fazendo aqui um pouco de retrospectiva, e até o objetivo um pouco desta minha exposição é estimular todos os colegas, todos os membros da RACS,
todas as instituições académicas e científicas que compõem este grande universo a submeterem os vossos trabalhos científicos à consideração do Conselho Editorial. Nós lançamos a revista 10 de maio de 2019 e, portanto, referia eu, já temos alguma maturidade e algum grau de indexação nas maiores bases de dados científicas. É uma revista científica internacional em língua portuguesa. Privilegiamos este idioma, mas há cerca de uns anos atrás, nós, até para aumentar o âmbito, a natureza, a finalidade e sobretudo a indexação, hoje publicamos em bilingue. É uma inevitabilidade porque o idioma da ciência, sem dúvida, que também contempla o inglês, mas nunca nós quisemos esquecer este que é o core, a nossa imagem de marca, a nossa grande missão, que é promover também a língua portuguesa. Temos uma grande vantagem comparativamente a muitas outras revistas, que é o acesso aberto. A submissão e as publicações são completamente gratuitas e garantimos uma revisão por pares, credível, criteriosa e sempre procurando a integridade científica. Temos uma periodicidade quadrimestral, modalidade de tipo de publicação contínua. Se no início nós só esperaríamos para que tivéssemos um número suficientemente de artigos, na casa dos 8, 10, para produzir daí um volume, alguns artigos ficavam demasiadamente tempo à espera até serem publicados e optamos, são pequenos updates que resultam das reuniões do Conselho Editorial, passamos ao modelo de publicação científica, o que permite ao autor rapidamente ter disponível o seu artigo para ser citado, ser até utilizado, por exemplo, para efeitos de avaliação de desempenho pedagógico e científico. Está disponível online, suporte digital e suporte de papel. Isto o papel foi apenas nos primeiros 2 anos, porque mas está fruto da evolução da maior parte das pessoas e tendo nós o acesso aberto a todo tipo de publicações, isto é, não há qualquer tipo de pagamento para a leitura dos artigos, nem sequer para a própria submissão, e deixamos neste processo evolutivo deixar de incluir a publicação em papel em suporte físico, até por questões de natureza de gastos financeiros e não ter tido o grande retorno do mercado, porque quase toda a gente vê hoje as publicações científicas online. O grande objetivo é promover, como sempre tivemos desde o início, a divulgação da produção científica, fortalecendo a cooperação internacional, sobretudo dos países que fazem parte da RACS, mas de todo o universo da lusofonia. O grande objetivo é promover e criar padrões de qualidade que nos assegurem que conseguimos criar, inclusive, sinergias entre os diferentes países da lusofonia. Nós temos um conselho, uma direção que engloba o editor-chefe, o secretário editorial e o diretor da RACS. Depois um conselho editorial que é composto pelo editor-chefe e por 8 co-editores. Um conselho científico que estamos a constituir, que pressupõe englobar individualidades de reconhecido mérito das diferentes instituições da lusofonia. Temos neste momento 27 editores associados das diferentes áreas científicas, audiologia, ciências médicas, nutrição, visão, enfermagem. Procuramos ter cerca de 2, 3 representantes de cada uma destas áreas, porque também dentro de cada uma das áreas elas evoluíram de tal forma muito que hoje é difícil nós encerrarmos na mesma pessoa um grande conhecimento e, portanto, temos este nível também de alguma subespecialização entre dentro do Conselho Editorial, em particular no grupo dos editores associados, sabendo que os co-editores são das grandes áreas das ciências da saúde. A RevSalos tem este perfil editorial, nós publicamos investigações originais, artigos de revisão, editoriais, artigos de opinião científica, inclusive cartas ao editor, casos clínicos, ou seja, nós temos
uma ampla cobertura das diferentes tipologias e dos diferentes estilos de publicações científicas, sabendo que, naturalmente, do ponto de vista científico, aqueles que mais contribuem para a evolução são, sem dúvida, os artigos de investigação original. E todos eles são submetidos porque isto é, no fundo, aquilo que mais nós pretendemos preconizar, a um sistema de revisão por pares do estilo duplo cego, double blind, em que nem os revisores conhecem o autor, nem o autor sabe quem foram os avaliadores. E pelo menos 2, 3 revisores contemplamos por cada um dos artigos. Este é um indexação. Repare-se que nós começamos simplesmente do zero e em idioma português traz muito maior dificuldade em ser reconhecido pelas diferentes plataformas que produzem ciência, mas hoje já somos reconhecidos por grandes plataformas, como por exemplo o diretório do acesso livre de publicações científicas. Temos já um sistema de cross-reference que permite que todos os artigos sejam codificados com um DOI e, inclusive, aderimos à Publind, que hoje pertence à estrutura Clarivate, que permite que os revisores vejam também reconhecido o trabalho por eles desenvolvidos. Até à data temos publicados 11 números das RevSales, apenas, como disse, os primeiros 2 apenas em suporte de papel, e temos já 5 suplementos temáticos. Gostaria de chamar a todos os colegas ouvintes para esta oportunidade. Eu considero talvez uma das grandes oportunidades que a RevSales possibilita a todos os membros da RACS, que é a possibilidade de publicar um suplemento, como por exemplo um livro de resumos de uma conferência que por vós esteja sendo organizada. Ou seja, o que nós possibilitamos é que a produção, isto naturalmente tem um custo, mas não é uma fonte, um acréscimo financeiro muito grande para as estruturas, mas é particularmente lisonjeador e particularmente importante e que engrandece o próprio evento científico, que é alguém que vá a uma determinada conferência, um determinado congresso, possa ver os seus resumos publicados numa revista internacional. E há aqui também um pequeno detalhe que nós, ao longo dos tempos, implementamos. Se no início os suplementos tinham um único DOI, nós passamos ao longo da etapa evolutiva a permitir que cada um dos resumos tivesse um DOI autónomo. Isto é, pode ser referenciado, citado, independentemente do próprio livro de resumos, o que é particularmente interessante. Em termos de tipologia de artigos que nós temos recebido, como disse, e também são os mais importantes, cerca de metade, quase 50% das submissões resulta dos artigos publicados, resultam de artigos científicos originais. Temos também uma pequena fatia de artigos de opinião, artigos de revisão e também alguns artigos de natureza de editoriais, porque sempre convidamos entidades para alguns aspectos, digamos, quentes, mais que sejam assuntos-chave neste momento do ponto de vista científico, e convidamos essas autoridades para que possam produzir um editorial e assim encabeçar um dos determinados volumes que vamos tendo. Em termos de áreas científicas, as áreas de maior representatividade têm sido a terapia ocupacional, têm sido as ciências dentárias, a enfermagem, a fisioterapia, a ciência da nutrição são, sem dúvida, as áreas com maior prevalência de publicações científicas. E, por exemplo, o caso da terapia ocupacional, muitas publicações têm resultado de conferências organizadas por parte de profissionais da área da terapia ocupacional, que depois, no rescaldo, na sequência dessas mesmas conferências, vários desses resumos que foram apresentados foram considerados de uma enorme relevância científica e depois foram submetidos como artigos completos à estrutura da RevSales. Dos países de origem, temos aqui alguma discrepância, algo que gostaríamos imensamente de ver nivelado, porque ainda é Portugal
a maior taxa de submissão, seguido pelo Brasil, a Angola, e no caso da Angola praticamente, se não mesmo todos os artigos vêm do mesmo grupo de investigação, o que é algo que, e este webinar é uma porta, uma montra muito importante para estimular e incentivar todos os colegas que fazem parte deste universo à submissão de artigos, e nós teremos esse cuidado, cuidado de inclusive garantir a idiosincrasia das diferentes regiões geográficas, porque o que nós queremos aqui é nivelar, é homogeneizar todo o conhecimento científico deste imenso grupo que é a lusofonia. O que é que nós temos para os próximos 2 anos? E este é um horizonte que estamos a trabalhar. Naturalmente, continuar a promover a divulgação da RevSalos junto da comunidade científica, ampliar as bases de indexação da RevSalos, é algo que nós temos lutado ao nível do Conselho Editorial, mas sempre com o equilíbrio de manter a missão e a visão da RevSalos, de servir a lusofonia, e continuar a afirmar, diria, no plano internacional, a RevSalos como uma revista de referência no âmbito das ciências da saúde da lusofonia. E esta foi a minha breve intervenção, espero não ter sido maçador, mas reitero que este mapa mundo e os diferentes locais onde se fala português, temos aqui uma plataforma imensa para divulgar a ciência, e a muito boa ciência que se faz por este mundo fora, sobretudo de países de língua oficial portuguesa. Portanto, contem comigo, contem connosco, contem com o Conselho Editorial, contem com a Secretária Editorial, a quem desde já agradeço o facto de ser o meu braço direito e o meu braço esquerdo neste projeto, e que a todos e todos os colegas académicos e científicos a submeterem os vossos trabalhos à consideração deste departamento, que terá todo o gosto em auxiliar e ajudar a construir artigos de melhor qualidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixamos o agradecimento ao professor Ricardo pela sua intervenção e apresentação da revista. E antes de voltar à nossa apresentação, porque vou passar a palavra à doutora Mafalda Lopes, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, que é a coordenadora do Conselho Estratégico, da Comissão Coordenadora da Index RACS, que é então o projeto mais recente da RACS, que é a Rede de Bibliotecas. Mafalda, se puderes, tens a palavra. Olá, boa tarde, obrigada Márcia, boa tarde a todos, parabéns a todos e a todas. Como já foi referido em vários momentos, este de facto é um projeto bastante recente. Temos aqui uma apresentação para vos fazer que vai um pouco, não está em PowerPoint exatamente, de propósito aliás, para ir aqui ao encontro de algumas palavras dos vários discursos que fomos ouvindo ao longo da tarde, nomeadamente o acesso aberto, as plataformas abertas, a sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável e a língua e o papel das bibliotecas neste universo que aqui se tem, que está implícito nesta rede. Para além de toda a investigação que é promovida, de todas as possibilidades de investigação, há que haver uma forma depois disto circular rapidamente pelos canais digitais. E, portanto, o grupo da Index RACS reuniu, trabalhou sobre algumas ideias e acabamos e agora vou então partilhar, acabamos por chegar aqui a um modelo de partilha de informação que está na página da rede, disponível para todos, obviamente. Tem apenas, tivemos aqui em consideração o facto de disponibilizarmos informação apenas que esteja em acesso aberto, porque nos fazia sentido que, se estamos a abrir para uma rede tão
geograficamente distante, não é? O acesso aberto seria aqui um bom princípio e não significa isto que não venhamos aqui a incluir outro tipo de conteúdos. De qualquer modo, esta página surgiu a partir de uma reunião, foi aqui trabalhado aquilo que foi possível até ao momento, exatamente por sermos ainda um embriãozinho, estamos a iniciar o nosso trabalho. Na página da Index Racks encontram então a informação mais o regulamento, comissão e conselho estratégico, portanto a informação mais formal ou que formalizou a criação desta rede. Depois as bibliotecas que fazem parte da Index Racks, bem como os contactos, os países a que pertencem e as pessoas que podem ser contactadas caso precisem de alguma coisa destes serviços. Depois escolhemos ter aqui um separador de apoio ao utilizador, sendo que estamos aqui a vocacionar-nos para um universo de milhares de estudantes e esperamos que, de alguma forma, esta informação seja pertinente e que possa, de facto, ajudar a que os estudantes dos vários níveis consigam atingir os seus objetivos com a vida um pouco mais facilitada. Os recursos das bibliotecas da Racks, estes recursos são documentos que há alguns colegas, estamos a aguardar outros contributos, mas alguns colegas das várias entidades já têm organizado esta informação para os seus estudantes e tiveram a generosidade de partilhar connosco para colocarmos aqui nesta página, o que faz com que consigam ver aqui documentos simples, instruções ou normas, recomendações que podem rapidamente esclarecer pequenas dúvidas. A pesquisa bibliográfica ainda está aqui em stand-by, há algum trabalho já em curso, mas que não está ainda disponível para ser publicado. Depois, as publicações da Racks, resolvemos dar aqui algum destaque às publicações da rede, e esta divisão é ainda simples, livros, a revista científica, que já foi aqui muitíssimo bem apresentada e que é um recurso importante de divulgação da ciência nas ciências da saúde do mundo lusófono. Depois o boletim da Racks, aqui também está incluído como sendo uma publicação da Racks. O objetivo do grupo de trabalho da Index Racks é que este separador publicações da Racks se transforme num verdadeiro repositório de trabalhos que sejam publicados no âmbito daquilo que é desenvolvido pelos vários grupos de trabalho da Racks. Sejam resultados de conferências, relatórios técnicos, enfim, todos os documentos que de alguma forma sejam produzidos no âmbito da rede e que possam ser divulgados para a comunidade em geral, quem sabe ajudam outros ou podem servir até de base para novos trabalhos. Outras publicações são documentos que podem vir a ter interesse, mas que não são feitos ou constituídos no âmbito das competências da Racks, e depois elencamos um conjunto de recursos de acesso aberto para facilitar ou dar a conhecer a pesquisa bibliográfica, aqui dividido para já por suportes, em primeiro lugar livros, depois revistas e dentro das revistas as internacionais e as nacionais. Isto poderia dar aqui uma discussão grande, esta divisão de nacional e internacional. Vamos assumir aqui que tem a ver com a língua apenas, com o português e outras línguas. Depois os diretórios de acesso aberto, disponíveis por esse mundo fora, foram selecionados aqui alguns. Claro que agradecemos todos os contributos que possam vir a ter, até porque não dominamos de todas as áreas que estão subjacentes à investigação da rede. Depois partilhamos aqui também algumas dicas para a utilização de vocabulários controlados. Este em específico, a MESH, penso que é conhecido pela maioria, se não por todos.
Depois, alguns repositórios para pesquisa de tese e dissertações, que estão disponíveis também para todo o mundo. Depois, aqui alguns conceitos que vêm da bibliometria, o Journal Citation Reports, aqui algumas estatísticas, CIMAGO, que não tem link exatamente porque não é propriamente um recurso de acesso aberto, pertence à Scopus e, portanto, mas as bibliotecas em princípio terão informação sobre isto e que podem ajudar caso haja essa necessidade. Algumas ferramentas de suporte, para já apenas o RAIAN para o apoio às revisões sistemáticas ou revisões de literatura, que permitam um trabalho colaborativo interessante. Open Science Framework, que está aqui assim a título provocatório, pretende-se que um dos próximos temas que venha a ser incluído aqui neste espaço seja o da ciência aberta, exatamente por causa das questões de sustentabilidade, de objetivos de desenvolvimento sustentável. Quem sabe conseguimos chegar lá. Para já não será ainda o momento para termos um trabalho concreto sobre esse tema. Depois, alguns catálogos coletivos, perdão, novamente aqui o Nacional Portugal, Nacional Brasil, porque é a única forma de distinguirmos aqui os catálogos maiores, digamos assim, ou que agregam maior número de informação. Alguns repositórios que estão aqui disponíveis também para poderem pesquisar, agregadores mais genéricos, ROAR, Beyond, World Wide Science, repositórios generalistas, Core, OpenAir, OpenDOAR, Zenodo, e outros recursos que não couberam nos separadores anteriores e, como tal, estão aqui organizados. Depois temos aqui também uma secção para bibliotecários. O objetivo aqui será termos um espaço de partilha de documentos técnicos que possam auxiliar os profissionais das bibliotecas e quiçá, dos arquivos, sendo que há uma proposta de uma colega para chamar esse tema aqui também para o mundo da informação. E estou ao longo desta minha pequena intervenção, além de vos mostrar o que está feito, estou-vos a meter aqui alguns temas que estão também em cima da mesa e quem sabe possam vir a ser concretizados. Isto é um work in process, portanto, in progress, sorry. É um trabalho mesmo em progresso e, portanto, depois temos aqui algumas questões que têm a ver já com questões mais de organização, digamos assim, e que têm a ver com empréstimo e formação. Nós gostaríamos muito de que fosse viável esta questão do empréstimo entidades, usando obviamente a questão dos recursos que temos ao nosso dispor, o digital, o e-mail, etc. Ainda não está trabalhado o modelo em que isto pode acontecer, mas está previsto. Depois alguma formação que possa vir a acontecer. E finalmente temos aqui outras ferramentas para revisões, dicas, sugestões de leitura e, finalmente, deixamos aqui no fim a questão destes assuntos. Para as bibliotecas, os assuntos não são propriamente estes que aqui estão, não é? Os assuntos é tudo aquilo que nos chega às mãos e que é passível de ser tratado, trabalhado e indexado. Gostaríamos de ter aqui, provavelmente, alguns recursos que fossem específicos de cada um destes assuntos, de cada uma destas áreas de intervenção que pertencem à rede e sobre o qual há o trabalho científico a decorrer. E, portanto, isto é um resumo alargado daquilo que conseguimos fazer neste espaço de tempo, nesta nossa vida de um ano, mais ou menos. Agradecemos, obviamente, todos os contributos e críticas que possam vir de todos os que estão a assistir. E Márcia, muito obrigada pela palavra. Eu penso que é isto que tenho para partilhar neste momento relativamente a este projeto.
Obrigada, Mafalda. Obrigada pela intervenção. Ok, consegue ouvir. Vamos aqui continuar com a apresentação. Passamos para o projeto do Observatório e é a quem eu peço a palavra ao professor José Carlos Gomes, que é o coordenador do Conselho do Observatório. Portanto, vai-nos aqui fazer uma apresentação deste projeto. Professor José Carlos, tem a palavra. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os parabéns à RACS por estes 7 anos. Estamos a crescer bem. Vou tentar, de uma forma muito sintética, partilhar convosco aquilo que é a vontade e o trabalho que está a ser realizado neste momento pelo Observatório do Ensino Superior da Saúde em Territórios da Língua Portuguesa. Este observatório, enfim, procura integrar todos os territórios, estes 10 territórios que aqui estão representados neste mapa, embora, como também já aqui foi dito anteriormente, não tenhamos ainda conseguido chegar a todos estes territórios, mas esse é um desejo, efetivamente, e a vontade deste observatório é contribuir com informação, com dados que permita, Márcia, o próximo slide, que permita efetivamente, o próximo, por favor, criar uma rede verdadeira entre cada uma das nossas instituições. Nós temos imenso a aprender uns com os outros, podemos suportar desenvolvimento da nossa intervenção em formação avançada na área da saúde, em investigação na área da saúde, em partilha de projetos de investigação, mas para isso é preciso, em primeiro lugar, nos conhecermos. E o observatório, o grande objetivo do observatório é efetivamente recolher, trabalhar informação de forma a que, de uma forma regular, possamos ter uma fotografia, uma imagem daquilo que somos enquanto rede, mas também que possamos, desta forma, alargar e criar esta rede que pretendemos que, de alguma forma, represente todo o território da lusofonia a nível mundial, e eu iria até para além daquilo que são os territórios e os países, aqui envolver também, eventualmente, pessoas que utilizam o português até na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal, noutros territórios que não apenas estes 10. O primeiro desafio que temos é conhecer e compreender o que somos e como somos. Já foi aqui dito de facto que somos ainda uma organização muito recente, o Observatório está a trabalhar também há relativamente pouco tempo, pode pôr o slide seguinte, Márcia, por favor, e portanto neste momento estamos a procurar e estamos a estruturar uma equipa, contando comigo, de 5 colegas que representam 4 países de 3 continentes. Já tive aqui a oportunidade de ver pelo menos o meu amigo Azacota, um grande abraço para ele. Temos também o Hélio Cabo Verde, o Hélio e a Susana também aqui de Portugal, e que estamos a trabalhar de uma forma mais intensa nos últimos meses para procurar efetivamente caracterizar aquilo que que é o sistema educativo ao nível do ensino superior dos países e territórios de língua portuguesa e a oferta de cursos de saúde nos países e territórios de língua portuguesa. Esta caracterização que pretende contribuir também para aquilo que serão os censos da rede académica das ciências da saúde, que queremos ter dados, estamos a trabalhar nesse sentido, dados pelo menos preliminares para apresentar, para divulgar através das nossas plataformas ainda em 2023 e poder depois trabalhar um pouco essa informação e conseguir apresentar um relatório estruturado na próxima reunião da RACS e também divulgar através das nossas plataformas e por toda a nossa rede, para que todos possamos perceber o que existe, onde existe e onde podemos efetivamente construir pontos. Temos neste momento indicadores selecionados já para estes censos, estamos, enfim, a aguardar também o agreement final da direção. A direção, permite-me aqui um pequeno parênteses,
a quem eu quero dizer um enorme obrigado, em particular ao professor Jorge Conde e ao professor João Lobato, pelo enorme trabalho, pela entrega, pela alma que têm sido também deste projeto da RACS, e, portanto, o objetivo, com uma enorme ajuda do secretariado da RACS, a Márcia e a Marta, a quem também deixo aqui o meu agradecimento pessoal, é lançarmos já em outubro este questionário para conseguirmos levantar esta informação. Não só relativamente àquilo que são as 52 instituições membros da RACS, neste momento, instituições de ensino superior, mas também até eventualmente poder ir mais além. Ou seja, para além da fotografia daquilo que é a RACS, conseguimos perceber também aquilo que é a realidade do ensino na área da saúde a nível da lusofonia. Slide seguinte, Márcia, por favor. Ainda outro grande desafio é também conseguirmos trabalhar no sentido de percebermos a demografia dos profissionais de saúde nos países e territórios de língua portuguesa, ou seja, quantos somos, que formação temos, que necessidades de formação avançada temos, que tipo de estratégias, que tipo de apoio necessitamos para fundamentar, apoiar, enraizar aquilo que são os nossos trabalhos de investigação, que tipo de colaboração entre as nossas instituições pode ser feito, e para isso é preciso nós nos conhecermos. Portanto, ter também uma imagem aqui mais clara, cada um dos países da lusofonia, que tem o português como língua oficial, tem obviamente a sua organização própria, característica daquilo que é o seu governo, a sua orientação, a sua sociedade também, e portanto temos aqui também que ter este conhecimento, e também irmos aqui um bocadinho mais longe, nomeadamente naquilo que é a organização corporativa das profissões de saúde, enfim, ordens profissionais, sindicatos, associações, sociedades científicas, também para conseguirmos ir envolvendo todas estas estruturas neste exercício de conhecimento e de compreensão. Portanto, nós queremos efetivamente tentar, como eu dizia há pouco, já agora no final de 2023, ter dados preliminares para poder depois partilhar como eu dizia, temos então o relatório estruturado e elaborado no primeiro trimestre de 24. Márcia, slide seguinte, por favor. Para isso, que recurso necessitamos? A slide seguinte, por favor. Em primeiro lugar, já foram aqui falados vários projetos importantíssimos, enfim, como a RevSalos, como o Motus. Portanto, temos aqui efetivamente recursos muito, muito importantes de um enorme trabalho. Aqui também o meu agradecimento aos colegas que têm levado todo este trabalho avante. Temos também aqui um sonho no Observatório, num trabalho que já foi iniciado anteriormente por outros elementos ligados à RACS, o CICISAUS, que ao fim e ao cabo tentar aqui apoiar o desenvolvimento deste projeto, aqui um bocadinho, perdoe-me aqui a utilização de um termo da Comissão Europeia, mas um projeto tuning lusófono, ou seja, conseguir trabalhar a médio e longo prazo, obviamente, também com os núcleos académicos, mas com todas as outras estruturas da rede académica das ciências da saúde, para procurarmos ir alinhando as nossas formações nas diferentes áreas, permitindo desta forma uma mais fácil mobilidade dos estudantes, dos docentes e também do pessoal não docente, mas também um mais fácil reconhecimento da formação na área da saúde elaborado nos diferentes territórios. Obviamente temos aqui um enorme desafio pela frente, mas o primeiro princípio é sempre, aliás, como em todas as situações, conhecer e trabalhar e iniciar esta negociação. Uma outra vontade também depois dos dados que eu estava a falar aqui há pouco, é procurarmos criar na página da RACS um repositório documental, não só com estes relatórios de caracterização da RACS, mas também com legislação referente ao ensino superior, à investigação, à área da saúde, à organização da área da saúde, nos diferentes territórios, para que alguém que queira eventualmente mobilizar-se de um território para outro consiga com facilidade aceder à informação e perceber quais são os desafios que tem pela frente, aqui tentamos aqui de facto
ter, com os primeiros dados, com os dados do censo da RACS, do segundo censo da RACS, tentarmos aqui criar esta página, enfim, que provisoriamente chamamos RACS Data, poderá ter eventualmente outro nome, uma página onde seja fácil aceder à informação e onde qualquer colega em qualquer território do mundo possa, com 2 ou 3 cliques, recolher a informação que necessita nesta área. Para todo este trabalho, e nomeadamente agora para este projeto do Census, lançámos no passado mês de julho, no início do passado mês de julho, após a aprovação da direção da RACS, enfim, uma candidatura, digamos assim, para recolher interesses para a criação do nosso grupo executivo de apoio a estes 5 elementos que eu aqui vos falei há pouco. Recebemos 10 candidaturas, estão neste momento em apreciação e, portanto, agora, durante a primeira quinzena de setembro, vamos ter uma próxima reunião do Observatório na próxima sexta-feira, vamos tentar fechar este processo e tentar aqui criar também uma equipa o mais diversificada possível, quer a nível de países, quer a nível de territórios, quer a nível de continentes, quer a nível de áreas científicas, para podermos trabalhar toda esta informação e disponibilizá-la, a toda a comunidade das ciências da saúde, na área do ensino e clínica, nos territórios da lusofonia. Próximo slide, por favor. Recordo novamente este recurso fantástico que é a RefSaus, e sublinho aqui aquilo que foi o apelo do colega editor-chefe, porque de facto é um instrumento importantíssimo também para podermos fazer esta partilha e obviamente que queremos trazer também para este apoio, que é um trabalho, eu diria, de grande dimensão a nível de gestão da informação na lusofonia, em termos da formação em ciências da saúde, captar força crítica para diferentes projetos que vamos tentando construir. Esta candidatura que eu vos falei agora de julho é claramente um exemplo, dentro docentes, não docentes e estudantes das instituições de ensino superior, membros da RACS, com objetivos, metodologias, recursos claramente definidos. Márcia? E, portanto, como eu dizia há pouco, a RACS Data queremos ter em linha no mais tardar em 2025, o tuning da lusofonia, trabalhar também para iniciar este processo e poder envolver também aqui os diferentes países e os seus governos. Aqui a questão do financiamento, nomeadamente para suportar esta recolha de informação que é extensa, vasta, será também aqui importante para garantir a sua sustentabilidade, nomeadamente, enfim, através dos governos locais, regionais, nacionais, da própria CPLP, envolver aqui também os ministérios, as estruturas governamentais da ensino superior, da investigação, da saúde, e aqui, muito ligado também àquilo que a colega do Motos referiu, também aqui apoiar estes instrumentos de mobilidade, cuja informação que o Observatório Tenta Acolher pode suprir, e aqui recordar, eu tentei acompanhar com muita atenção aquilo que foi a reunião da CPLP agora recentemente em São Tomé e Príncipe, e uma das imagens que lançaram foi efetivamente instrumentos de mobilidade e de financiamento para a mobilidade em países e territórios de lusofonia. Eu espero que seja mais do que uma vontade. E, obviamente, envolver muitas instituições. Nós temos 52 instituições, temos muitas instituições na área da saúde, ainda nos nossos diferentes territórios, que nos interessaria aqui também envolver, e estamos convencidos que o trabalho que o Observatório está a fazer poderá também ser mais entre todos estes projetos fantásticos, mais um elemento de captação de novos colegas, de novas instituições que queiram também partilhar connosco este sonho de pensar a formação em ciências da saúde e a investigação em ciências da saúde e a clínica na área das ciências da saúde em português. Márcia, próximo. E, portanto, criar esta tal rede que eu vos falei no início. Quero agradecer, pode pôr o último slide, Márcia, quero agradecer a todos, então, pode clicar novamente, quero agradecer a todos, então, a vossa presença. É muito bom, temos aqui cerca de 60 pessoas que, nesta altura do ano, se disponibilizam também para ouvir falar um bocadinho deste processo. Espero que ter também o vosso apoio, apelo ao vosso apoio também para a recolha de informação que vamos lançar já muito próximo e dizer-vos que, de facto, o maior recurso que nós temos efetivamente
na RACS são estas pessoas fantásticas dos diferentes territórios, das diferentes áreas científicas e com quem muito temos aprendido. Apesar de ser em português que esta rede comunica principalmente, porque é uma rede da lusofonia, permitam-me também sonhar com ela como uma rede internacional de referência e por isso aqui muito obrigado também em várias línguas que partilho convosco. Obrigado. Muito obrigado, professor José Carlos. Foi uma boa apresentação. Passamos, sem mais, para o projeto dos núcleos académicos. Quem eu vou pedir a palavra da professora Mafalda Duarte, que é membro também da direção da RACS e que acompanha então este projeto. Professora Mafalda, se faz favor. Olá, Márcia. Olá, Márcia, boa tarde. Antes de mais, Obrigada. boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu, de algum modo, gostaria de dar os parabéns à RACS por estes 7 anos de trabalho e daquilo que tem sido claramente uma expressão do trabalho desenvolvido ao nível da saúde, numa lógica de natureza científica e também do ponto de vista clínico, naquilo que é o espaço da lusofonia. No âmbito daquilo que foi apresentado e também pelo professor João Lobato, percebemos então que uma das áreas de atuação da própria RACS passa então pela dinamização dos núcleos académicos. Os núcleos académicos quase que funcionam como uma base de cruzamento e de interligação entre os investigadores e docentes destas instituições membros da RACS e, no fundo, acabam por criar aqui ou aproveitar aqui um espaço de partilha e de cruzamento, quer ao nível dos trabalhos de investigação, quer ao nível de outras ações mais pedagógicas que também possam vir a desenvolver. Então, no âmbito muito geral, os núcleos académicos acabam por contribuir para o intercâmbio, para o desenvolvimento e cooperação internacional dentro daquilo que é o espaço da lusofonia, ao nível do ensino, da investigação, do desenvolvimento e da inovação em cada uma das áreas das ciências da saúde. Pode passar, Márcia? Muito bem, então e a forma que conseguimos pensar e pôr em prática de maneira a que estes núcleos académicos, que são grupos de trabalho nas várias áreas das ciências da saúde, se possam organizar, foi desenvolvida então esta Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos. Esta Comissão Coordenadora tem como finalidade gerir as políticas e criar aqui alguma regulamentação para que os núcleos académicos possam de alguma forma interagir dentro daquilo que é uma base e uma lógica comum e através de uma ligação direta à direção da RACS acabam por poder ter aqui um canal de comunicação que lhes permita de alguma forma alavancar os trabalhos e dinamizar algumas atividades. Claro que esta relação com a direção da RACS foi uma medida nova que esta direção acabou por tomar nesta última intervenção e tem de alguma forma apoiado a dinamizar aqui algumas atividades e a pessoa responsável então da direção da RACS no apoio a estes núcleos académicos sou eu, portanto. Pode passar, Márcia, por favor. Esta Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos tem então uma estrutura orgânica, é presidida pela professora Daniela Gonçalves, que integra no Instituto Superior de Saúde, pela professora Alice Ruivo, do Instituto Politécnico de Setúbal, pela Elizabeth Brito, também do ISAV, do Instituto Superior de Saúde, Flávio Miguel, do Instituto Politécnico Jean Piaget de Benguela, Mafalda Silva, do Instituto Politécnico Jean Piaget de Vila Nova de Gaia, Marlene Rosa, do Instituto Politécnico de Leiria e a Silvana Silveira, da Universidade Privada de Angola. No fundo, este é o grupo desta comissão que acaba por apoiar e acompanhar o trabalho destes núcleos académicos. Força. São então competências desta Comissão Coordenadora elaborar e propor a alteração do regulamento afeta então ao funcionamento dos núcleos académicos, que é depois então aprovado pela direção da RACS, permite criar aqui um espaço para refletir, discutir e dinamizar as ações desenvolvidas pelos núcleos académicos, apoia e dinamiza as atividades dos núcleos, avalia as próprias atividades dos núcleos e surge aqui como uma ponte e um elo de ligação entre os núcleos académicos e a própria direção da RACS. Também acaba por acompanhar de forma a monitorizar a própria gestão e dinamização dos núcleos académicos. Pode passar, Márcia, obrigada.
Então, no fundo, estes núcleos académicos são organizados em 17 áreas das ciências da saúde. São elas, então, a audiologia, a fisiologia clínica, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, a saúde oral, ciências biomédicas laboratoriais, ciências da nutrição, imagem médica e radioterapia, ciências da visão, farmácia e ciências farmacêuticas. Oh, Márcia, desculpe, foi um bocadinho demais. Saúde e ambiente, ortoprotesia, podologia, ciências médicas, terapia da fala, terapia ocupacional, terapêuticas não farmacológicas. No fundo, estas áreas estão organizadas em 17 grupos de trabalho, onde os investigadores e docentes acabam por ter aqui uma relação muito próxima, desenvolver então trabalhos, quer ao nível mais pedagógico, quer ao nível também da investigação. Força, Márcia. No fundo, estes 17 núcleos académicos sobre a articulação e a orientação desta Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos e sempre em ligação com a direção da RACS, acabam por ter aqui uma forma de cooperação e de promoção de desenvolvimento de todos os trabalhos que são desenvolvidos neste âmbito. Ao nível do funcionamento dos núcleos académicos, há sempre um pedido de adesão. Como é que funcionam então? Como é que nós podemos dinamizar um núcleo académico no âmbito da RACS? Há sempre aqui um pedido de adesão para o funcionamento destes núcleos académicos. Existe um regime geral para a criação dos núcleos e um regulamento que rege ou que explana algumas linhas orientadoras de funcionamento, então, afeto a estes núcleos académicos. Estes documentos estão todos disponíveis no site da RACS, onde vocês podem consultar e que acabam por nortear aqui o trabalho desenvolvido por estes grupos de docentes e investigadores. Ao nível dos resultados, claro que é importante, se calhar, passar-vos esta ideia real de que os núcleos acabam por ter um funcionamento muito dispar entre eles pela sua composição, pela própria área pela qual estão a investigar, e eles são, no fundo, muito autónomos na forma como se acabam por gerir e por dinamizar as atividades que têm em curso. E eles também não são estanques, portanto, estas áreas surgem agora, outras podem até acabar por desaparecer e outras podem surgir em função daquilo que é o desenvolvimento da área da saúde e as novas áreas que possam então surgir. Ao nível dos resultados que estes núcleos académicos têm vindo então a espelhar. Nós temos integrado novos elementos de outras IEs nos núcleos académicos, fez recentemente uma formulação e aprovou-se o regulamento dos núcleos académicos, também o regulamento está em constante alteração, de forma a ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos próprios núcleos académicos e os núcleos académicos, no seu funcionamento, assumem claramente um compromisso de estabelecer um plano de atividades e um relatório de atividades que apresentam à Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos. Isto quase como que uma ferramenta para se poder, de alguma forma, acompanhar os trabalhos desenvolvidos. Ao nível dos resultados, em termos mais práticos e mais visíveis, então, o que é que estes núcleos têm vindo a desenvolver? O Núcleo das Ciências, o Núcleo da Farmácia e Ciências Farmacêuticas realizou 8 webinars e está recentemente também a organizar outro no dia 7 de setembro de 2023. O NATO, o Núcleo Académico da Terapia Ocupacional, publicou na revista Revsalos 15 artigos no âmbito do evento que realizou em 2021 e realiza agora, 27 de outubro de 2023, a Conferência Lusófona de Terapia Ocupacional. Há bocado o colega da Revsalos explanou a importância desta revista e o quão ela tem dinamizado a produção científica no âmbito daquilo que é o espaço da lusofonia, e ele mencionou, claramente vimos num dos gráficos que lá constava, que, por exemplo, o grupo da terapia ocupacional tinha um número significativo de produções científicas, muito oriundo destas iniciativas que depois se espelham nesta atividade, mais de cariz científico, de produção científica. O Núcleo Académico da Enfermagem realizou 2 seminários online, um sobre ensino da enfermagem na lusofonia e outro sobre investigação em enfermagem no espaço da lusofonia. Também este grupo acaba por dinamizar aqui um conjunto de atividades. O grupo de trabalho afeta então ao núcleo da psicologia, assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental, com a realização do Encontro da Saúde Mental em situação de crise do ano passado, e este ano já está a organizar agora um evento em 2023. O grupo de trabalho no âmbito da fisioterapia desenvolveu o Simpósio Internacional de Fisioterapia do Centro Universitário Celso Lisboa, Rio de Janeiro.
Dizer-vos então que a própria CCNA e os núcleos académicos apresentaram um conjunto de comunicações orais na 5ª reunião da RACS em 2023, este ano que se desenvolveu então em Cabo Verde, e também estes trabalhos acabaram por ser publicados na quinta edição da revista da RevSalos. Portanto, isto são tudo trabalhos que estes elementos acabam por dinamizar e que espelham claramente o cruzamento das várias experiências, dos vários know-hows afetos à área da saúde e estas áreas específicas no âmbito daquilo que é o espaço da lusofonia. Força, Márcia. Então, outra das iniciativas que a própria CCNA acabou por perceber que poderia ser aqui e em parceria, obviamente, com a direção da RACS, percebeu que poderia ser aqui uma mais-valia, foi criar uma atividade, um evento online sobre os trabalhos de investigação que os próprios núcleos têm desenvolvido. Portanto, vai ser então dinamizado no dia 10 de novembro de 2023 as Jornadas Científicas da Saúde da Lusofonia, a Luz ao Saúde, o evento assim designado por Luz ao Saúde. O objetivo é então os núcleos académicos, e eu aproveito esta janela de oportunidade para vos convidar a todos os elementos que ainda tenham alguns trabalhos e interesse em participar, ainda podem fazer porque está uma call aberta até o dia 8 de setembro, no sentido de criarmos aqui um espaço para também impulsionarmos o trabalho dos próprios núcleos académicos. Claro que pode ser então submetida em formato de comunicação livre ou em póster, e a própria resumo, o abstract dá origem então a uma publicação numa edição especial da RevSalos, que ainda há bocadinho vimos então apresentada pelo professor Ricardo Diniz. Portanto, isto para vos dizer, e em nota de resumo, que obviamente esta questão dos núcleos académicos acaba por ser quase como uma base de relação e de interligação entre os vários investigadores e docentes destas instituições de ensino superior que integram a RACS, o que depois daqui se impulsiona um conjunto de atividades que também já foram apresentadas aqui hoje no decorrer da tarde, que espelham o cruzamento e a interligação que a RACS pretende fazer naquilo que é o estudo, a investigação e a intervenção na área da saúde no espaço da lusofonia. Da minha parte é tudo, Obrigada. passo a palavra. Márcia, presumo que dê continuidade à apresentação. Muito obrigada. Sim, claro. Muito obrigada também pela sua intervenção. Não atrasando muito mais, passávamos para a apresentação do último grande projeto da RACS, que é as reuniões internacionais. Já foram anteriormente abordadas pelo professor João Lobato, mas eu agora convidava o professor Luís Carvalho, membro também da direção da RACS, para nos falar um pouco sobre estes eventos, estas reuniões magnas. Professor Luís. Muito obrigado, Márcia. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria naturalmente de começar por cumprimentar todos os que participam neste evento. É uma satisfação verificarmos que temos a adesão das pessoas neste aniversário da RACS e naturalmente importa também apresentar um cumprimento e um agradecimento muito especial a todos aqueles que ao longo de todos estes anos ofereceram o seu trabalho para que a RACS possa hoje estar a celebrar este evento. A RACS está a crescer e para continuarmos a crescer importa que possamos contar com o apoio e a colaboração de todos, e é nesse sentido que as reuniões internacionais e as jornadas científicas são muito importantes para todos nós. Vamos fazer uma síntese de alguns aspectos que já foram aqui referidos, por isso esta apresentação será breve. Já fizemos diferentes reuniões internacionais e vão poder constatar a evolução e o caminho que tem sido feito. A primeira reunião decorreu em Lisboa, contamos com 324 participantes de 6 países da lusofonia, foram apresentadas um conjunto de comunicações e de posters científicos e foi, digamos, o momento de lançamento da RACS do ponto de vista internacional e onde foi possível identificar o caminho que pretendíamos seguir. No ano seguinte, em Coimbra, foi realizada a segunda reunião, estiveram presentes mais de 220 participantes de 7 países lusófonos, aumentamos o número de comunicações orais e de posters científicos, o que representa então a evolução que, como há pouco referi, tem vindo a acontecer ao longo do tempo. A terceira reunião foi já realizada com a perturbação, digamos, da pandemia,
a terceira reunião da RACS foi realizada no ano 2020 em Braga, mas a pandemia não impediu a realização e o sucesso do evento, que contou com mais de 500 participantes de 10 países. Foram apresentadas mais de 185 comunicações e 157 posters científicos. De facto, apesar das dificuldades, foi possível atingir este objetivo, que se repetiu no ano seguinte em Benguela, Angola, que apesar de ainda vivermos os tempos conturbados da pandemia, foi possível organizar um evento com mais de 500 participantes, com 220 comunicações orais e 140 posters científicos. E as reuniões internacionais já realizadas foi realizada este ano no Mindelo, em Cabo Verde, a 5ª reunião, que contou com 200 participantes. Importa que se diga que esta reunião retomou o modelo presencial. Contamos com 78 comunicações orais e 39 posters científicos, e foi um evento que foi reconhecido por todos como tendo tido um sucesso enorme. Foi um momento de partilha, à semelhança dos anteriores, de apresentação de investigação e de conhecimento novo. Acreditamos que a reunião tenha a capacidade de ter deixado uma marca. Importa que se diga que contamos com a participação de diferentes autoridades dos diversos países. A título de exemplo, contamos com a presença do Sr. Presidente da República de Cabo Verde, com o Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior de Portugal, com diferentes bastonários das ordens dos nossos países. Portanto, foi de facto um evento que deu continuidade aos anteriores. Queria dizer-vos que decorrem também já os trabalhos de preparação da próxima reunião. Em breve teremos a possibilidade de divulgar o local e a data da realização da próxima reunião, e, portanto, têm sido, de facto, momentos de partilha, de reforço e de valorização da nossa rede, do crescimento que pretendemos incutir a tudo isto. Importa também que se diga que, para além destas reuniões internacionais, temos realizado jornadas científicas, e algumas dessas jornadas, desses encontros, desses eventos científicos previstos já foram aqui referidos, mas só para que possamos todos mobilizar-nos para participar nos mesmos, queria fazer só uma breve síntese. Já no dia 7 de setembro teremos um webinar com o título Polimedicação no Idoso, causas e consequências. Este webinar é o próximo de um ciclo com o tema geral do Estado da Arte em Farmácia e Ciências Farmacêuticas. É organizada por este núcleo. A participação é gratuita, mas naturalmente sujeita à inscrição. Para o fazer, poderão consultar o site da RACS. No dia 27 de outubro, teremos a segunda Conferência Lusófona de Terapia Ocupacional. O tema da conferência é a terapia ocupacional no século XXI. Está aberta à submissão de artigos e posters. As comunicações aceitas serão publicadas num livro de atas e os artigos selecionados serão publicados na RevSaldos. E como a professora Mafalda Duarte terminou de referir, no dia 10 de novembro teremos o Lusosaúde, as Jornadas Científicas da Saúde da Lusofonia. É, como a professora Mafalda referiu, organizado pela Comissão Coordenadora dos Núcleos Académicos. A chamada para a submissão dos trabalhos decorre até ao dia 8 de setembro e os trabalhos aceitos serão publicados num suplemento da RevSaldos. Como eu referia, isto já foi indicado, mas fica o reforço e o apelo a todos para participarem nas reuniões internacionais, nos eventos que cada um dos núcleos e as várias entidades que constituem a RACS vão tendo a capacidade e a possibilidade de organizar. Como todos sabemos, os trabalhos são desenvolvidos graças à vinculação, à vontade e ao empenho de todos os que oferecem o seu trabalho,
e isso naturalmente importa realçar, importa reforçar, mas importa também que possamos todos recolher o contributo do trabalho de quem se propõe a organizar estas atividades e, por isso, naturalmente, esta participação curta, breve, é neste sentido de reforçar o apelo à participação de todos, à mobilização, à tentativa de sermos capazes de fazer o que no início foi aqui referido, trazermos um amigo para se juntar à nossa rede, é assim que seremos capazes de desenvolver e de acrescentar caminho e atingirmos todos os objetivos que nos propomos nesta nossa rede académica das ciências da lusofonia. Muito obrigado a todos e parabéns à RACS. Muito obrigada, professor Luís, pela sua intervenção. Pronto, temos então a apresentação de todos os projetos, foi uma longa caminhada e todos eles muito promissores durante os próximos anos. Contamos certamente com todo o vosso apoio e o vosso interesse para colaborar nas diversas áreas que a RACS está então envolvida. Para os membros das comunidades, e antes de avançar, se calhar passava a palavra à Mafalda Lopes, que pediu a intervenção, salvo erro, pode ter a ver alguma coisa com o núcleo da Index RACS. Mafalda? Márcia, desculpa, eu sei que vou tomar aqui mais um minuto, mas há aqui uma resposta, há aqui uma questão do Azencot, Timor-Leste, que acho que é importante respondermos já. Sim, sim, é possível. Vamos tentar dar aqui uma ajuda dentro do possível. Ele está a pedir-nos ajuda para a organização de algum tipo de formação em questões relacionadas com indexação, repositórios, etc. Portanto, sim, é uma ideia que está registada e, portanto, fica aqui a promessa que algo pode acontecer para podermos ajudar. E depois, para todas as intervenções, eu gostaria de deixar aqui uma provocação. E a provocação é a seguinte: chamem as bibliotecas para os vossos projetos. Muito obrigada, Márcia, e não tomo mais tempo. Não, obrigada, Mafalda. Então, aqui continuando, só para fazer também aqui uma ponte de ligação com o objetivo desta sessão, para as instituições e entidades parceiras da RACS, quem já pertence a esta comunidade, contamos muito com o vosso apoio, nomeadamente para a divulgação e expansão desta rede e das suas atividades, dos projetos que foram aqui apresentados, quer junto das vossas comunidades académicas, científicas, como também dos vossos parceiros, e até referindo e reforçando o que já foi aqui mencionado pelos membros da direção, convidar instituições que ainda não pertencem à rede para se associarem a nós e participarem destes projetos. Um reforço também para as instituições associadas, que uma forma de dar visibilidade à RACS e de contribuir para a sua divulgação é nas vossas páginas eletrónicas, as páginas institucionais, como também depois nas diversas plataformas digitais, colocarem o logotipo da RACS como sendo parceiros para facilitar e promover essa divulgação. Também deixamos um apelo e também uma forma de explicação para quem não é membro da RACS e quem não é parceiro, que certamente que nesta sessão temos participantes a esse nível. Colocamos aqui, depois esta apresentação vai ser partilhada com todos, mas só para mostrar muito brevemente, no sítio da página da RACS, aonde podem encontrar as informações sobre associarem-se como membros associados, efetivos, instituições de ensino superior ou centros de investigação. Têm aqui os formulários digitais, os estatutos, o regulamento de cotas, que foi o princípio da cotização foi mencionado anteriormente pelo professor João Lobato,
e também então a tabela. Para as entidades parceiras, respectivo separador, aonde podem não só encontrar a listagem das entidades que já colaboram connosco, como também os documentos institucionais regulamentares destas entidades. Não só os regulamentos, como no caso das entidades parceiras individuais, a tabela de prestações monetárias e os respectivos formulários de inscrição. Findo esta apresentação, abrimos finalmente o momento de palavra para todos os participantes. Dúvidas, questões, sugestões que queiram partilhar connosco e com a direção da RACS, com os membros que estão aqui presentes, até mesmo com os coordenadores dos diferentes projetos. Por favor, estejam à vontade e façam uso da palavra. Sempre um momento de alguma Outra recatez. provocação, Márcia, posso? À vontade. Esta comemoração traz um presente e o presente é o que eu vou dizer a seguir, não sou eu, nem é ideia minha, mas depois de todas as apresentações que vimos, a RACS vai precisar de um novo grupo de trabalho. E este grupo de trabalho há de ser algo parecido com uma editora, porque todos os resultados de projetos, de eventos, livros, datas, enfim, precisam de ser trabalhados, precisam de ser divulgados, precisam de ser publicados e nada melhor do que ter uma equipa na RACS para fazer esse trabalho, para desenhar essa ideia. Obrigada. Desculpem a provocação, mas eu não podia deixar de dizer isto, porque há repositórios, há ideias de repositórios, há ideias de catálogos integrados, há ideia de livros de datas, portanto há muita coisa a acontecer à volta da informação científica que precisa ser divulgada, difundida, e se tivermos a RACS como centro dessa difusão, provavelmente o salto que se pretende para o mundo é transformador do trabalho que está até hoje realizado. Obrigada, parabéns mais uma vez, é um gosto de fazer parte deste grupo. Muito obrigada, Mafalda, muito obrigada. Dando a palavra a mais alguém que queira intervir. Professora Zancote, por favor. Muito obrigado. Boa noite a todos. A minha intervenção é para felicitar a RACS, naturalmente, e para me despedir, porque aqui já são 00:30 e eu estou cheio de sono, quero ir dormir. E, portanto, é só pedir a vossa permissão, vou ausentar-me, está bem? Tive um dia hoje muito complicado. Parabéns a todos, muitos parabéns. Muito obrigado, sim. Deus, obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Também aqui estava a consultar o nosso chat, a professora Mazzoli, que não tem a possibilidade de falar, de intervir em direto por palavra, mas deixa-nos aqui umas palavras de felicitação. Ela que também pertence aos núcleos académicos, é também membro do corpo editorial da revista, portanto, nosso agradecimento também a ela. Justamente vou falar aquela coisa naquele dia, mas é uma coisa constante. Pronto. Não era para o efeito. Obrigada, professora. Mais alguém que tenha interesse ou dar uma palavra de felicitação, membros da direção, se tiverem alguma acrescento a fazer? Eu creio que não me estou aqui a esquecer. O professor Paulo Alves levantou. Sim, professor Paulo, por favor. Boa tarde de novo para todas e para todos. Só mesmo para felicitar, obviamente, a RACS
e todos aqueles que a constituem, desde a direção a todos os membros, a todos nós que colaboramos. Portanto, esta palavra é em nome do Núcleo Académico da Psicologia, em meu nome pessoal também, da instituição do Instituto Piaget, que aqui represento, e apenas confirmar no seguimento de que a professora Mafalda Duarte referiu, este ano iremos efetivamente celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental, no dia 10 de outubro, a partir da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, no ano passado foi celebrado a partir de Portugal, da CESPO, e este ano iremos reunir-nos na modalidade híbrida, portanto, uns presencialmente, outros à distância, mas estaremos unidos em nome da RACS para celebrar então o Dia Mundial da Saúde Mental. Portanto, parabéns para todos e que seja por muitos e bons anos. Obrigada. Muito obrigada, professor Paulo. Obrigada. Bom, se mais ninguém tiver alguma intervenção a acrescentar, apenas para referir que posteriormente o secretariado da RACS, quer eu, quer a colega Marta Patrício, faremos chegar por e-mail a todos os participantes, mesmo inscritos, que provavelmente não tiveram a possibilidade de estar presentes na sessão, faremos chegar os materiais que foram aqui apresentados hoje e muito certamente também um formulário para inquéritos de opinião sobre esta sessão, para também nos ajudarem a melhorar durante este caminho que a RACS terá que percorrer daqui adiante. Agradecemos também a vossa presença, por terem partilhado destas 2 horas aqui connosco neste dia da RACS, e estaremos sempre disponíveis para ouvir as vossas sugestões e contar com o vosso contributo. Muito obrigada também pelas palavras que estou a partilhar no chat. Se mais nada houver, então, vou dar por encerrada a sessão e reiterar, então, votos de felicidades a todos os que pertencem a esta rede e aqueles que queiram vir também a participar e a colaborar connosco. Muito obrigada a todos. Obrigada, Raquel. Obrigada. Eu sou Obrigada representante também. da Pinta a Vida, só dizer que li a mensagem. Obrigada pela informação. Nós já tínhamos feito o pedido de adesão, na altura não foi possível, havia muito que fazer, estavam a preparar uma série de coisas e vamos naturalmente reativar esse pedido. Obrigada por estar aqui e pela brilhante disposição que fizeram. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigado a todos, parabéns. Uma boa tarde, então, obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Adeus. Um abraço, com licença. Boa tarde. Até à próxima. Próximo.